Você tá na sua casa com a camisa Vote Chapa 32 e para sair vai lá, dá uma geral no cabelo, já coloca o salto, pega uma bola e vai. E dentro de casa você fica todo maltrapilho, cara. Seus filhos ficam em casa com as camisas relaxadas aqui, com chinelo de qualquer jeito. Aí quando sai, não, vai lá, desce uma bermuda, um tênis, que nós vamos sair. Eu não entendi. A primeira coisa que você, quando você entra na casa, a pessoa fala é assim: não repara a bagunça, não. Claro que eu vou reparar a bagunça. Mas eu prefiro me deparar com aquela bagunça e saber que aquela é a maneira que aquela pessoa vive, por mais que eu vou lamentar, do que eu me deparar com uma casa que foi visivelmente arrumada para me receber. Então isso vai passar de geração em geração, tem que parar na gente. Se o que você proporciona para os de fora é superior ao que você proporciona para os de dentro, você tem um casamento falido, uma casa caótica, filhos que não vão te valorizar, você declara também através das suas ações que não valoriza os seus, e a bagunça da sua vida tem um porquê. Receber bem a visita não seria educação? Por que não deixar a coxa do frango? Leidiane, é por causa desse tipo de pensamento que nós tratamos tão mal os de dentro. Não seria, para mim, não seria educação chamar alguém para participar do que eu faço todos os dias. Mas não seria, vamos imaginar que você seja a pessoa que come a coxa do frango todos os dias. Não seria desprezar você que está dentro para receber alguém de fora? Receber mal a visita é fazer uma simulação de algo que não existe para que a visita se sinta bem. Isso sim é tratar mal a visita. Seria falta de educação com a visita. Mas nesse mundo de clichê, Leidiane, não é muito assustador ver isso, não. As pessoas querem passar uma impressão, uma boa impressão. Mesmo que para passar essa boa impressão, elas têm que fazer um teatro. Então, quando você tem uma rotina na sua casa e quebra essa rotina para receber alguém de fora, você está fazendo nada mais do que um teatro para que aquele alguém leve uma boa impressão do seu de dentro, quando na verdade não é real. Você quer ver algumas coisas que deixam muito claro isso? É, por exemplo, você vive no meio da bagunça. Eu já cheguei em casa no meio de uma bagunça. A primeira coisa que você, quando você entra na casa, a pessoa fala é assim: não repara a bagunça, não. Claro que eu vou reparar a bagunça. Mas eu prefiro me deparar com aquela bagunça e saber que aquela é a maneira que aquela pessoa vive, por mais que eu vou lamentar, do que eu me deparar com uma casa que foi visivelmente arrumada para me receber. E quando eu for embora, vai estar tudo fora do lugar novamente. Entendeu? Então, esse teatro que as pessoas fazem dessa vida editada é que é uma falta de educação. As pessoas têm que conhecer você da maneira que você é e não da maneira que você queria que fosse. Entendeu? Isso serve não apenas para receber a visita, mas para qualquer coisa na sua vida. Não adianta, numa noite de núpcia, você dormir com a camisola de seda javanesa e um mês depois você dormir com a camisa da eleição passada escrita Vote Chapa 3 ao lado do seu marido. Faz o menor sentido isso. Era só um teatro aquele primeiro momento ali? Então, sai caro, Leidiane. Cuidado, não é... Quando as pessoas vão ao seu universo, elas vão para conhecer o seu universo real, não o seu universo editado. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil de você entender. Você não vai sair do Nordeste, por exemplo, vir a Copacabana e encontrar uma Torre Eiffel na areia, não. Você vai sair do Nordeste, vai vir a Copacabana e você vai encontrar o Copacabana Palace. Você vai encontrar as barracas na praia, a mureta do Leme. Você vai encontrar o Forte na outra ponta. Você vai encontrar o Ilha na barraca 51. Você não vai a Nova York para encontrar o Copacabana Palace. Lá você vai encontrar a Times Square, você vai encontrar o Central Park, você vai encontrar o Memorial das Vítimas do 11 de setembro. Eu quero ir aos lugares para encontrar com aquele lugar e com o costume daquele lugar. O cara que vem de Nova York para visitar o Rio de Janeiro, ele quer subir ao Cristo Redentor para ver como é aquilo ali. Ele quer subir ao Pão de Açúcar para ver como é aquilo ali. Ele não quer que tenha a Torre Eiffel no Rio de Janeiro, não. Quando o cara vem de Nova York, aí o Rio de Janeiro não se organiza. Não, peraí, vamos nos organizar aqui e vamos tirar o Cristo Redentor aqui e vamos colocar uma Times Square aqui, que esse pessoal de Nova York, eles gostam da Times Square. Não, não. Eles vão conhecer o que é.
Quando o cara vem do exterior, ele vai conhecer caipirinha na praia, vai conhecer biscoito Globo, ele vai conhecer limonada mate, ele vai conhecer aquilo ali. É o que se tem. Quando você vai a um local, você vive o costume, os hábitos e a vida daquele local. Você não muda aquele local não pode mudar para te receber. Ele não deve mudar para te receber, não existe. Você não visita uma aldeia para ouvir uma bateria de escola de samba. Você visita uma aldeia indígena para saber como são os costumes ali, qual é o ritmo dali, qual é a culinária dali. Você não vai visitar uma aldeia indígena e eles vão fazer para você lá um churrasco de picanha, não. Não vão, porque você gosta de churrasco de picanha. É só na sua casa que vai acontecer isso. Porque é uma casa onde as pessoas fazem sala achando que isso é tratar bem os outros. Não. Se para tratar bem o outro eu tenho que me tratar mal, então eu já prefiro que o outro não venha, porque eu não vou me tratar mal. Mas não é de se estranhar milhares, milhões de pessoas ter esse pensamento, não. Nós fomos aprendendo errado e nos orgulhamos tanto desse erro que seguimos praticando e ainda repassamos para as próximas gerações. Entendeu? Então, eu até respeito quem pensa assim, mas é de uma falta de noção assustadora. E nem é culpa de quem pratica, é culpa da crença limitante que foi sendo passada de geração em geração. É aquela parada que vez ou outra eu falo. Eu me deparo com a minha irmã fazendo um pernil no tabuleiro, aí ela corta a ponta e o final do pernil e coloca no tabuleiro. Eu falo, Cláudia, por que que todo Natal você corta a ponta e o final do pernil para colocar no tabuleiro? Ela fala, eu nem sei. Mas como a mãe fazia assim, eu faço porque a mãe fazia assim. Pergunta para a mãe. Aí eu vou na mãe, mãe, por que que a senhora cortava a ponta e o final do pernil para colocar no tabuleiro? A mãe fala, tá, meu filho, eu não sei, mas aprendi com a sua avó. Pergunta a sua avó, vou lá e falo, vó, por que que a senhora cortava a ponta e o final do pernil para colocar no tabuleiro? A avó falava, é porque o meu tabuleiro era pequeno. A crença limitante nasce assim. É de algo que ninguém em algum momento parou para rever e simplesmente foi repassando de geração em geração. Leidiane, o conselho que eu te dou é tome muito cuidado para que, para além de você ceder a sua coxa de frango para alguém, você não passe isso para as próximas gerações. Porque pode ser que você esteja entre as pessoas que vão continuar repassando isso de uma época para outra época. Isso é algo que pode ser evitado. Creio eu que você seja uma águia, até porque se não fosse, não estava por aqui numa live dessa aqui, o papo é muito retinho. Então repense isso, tá? Qualquer mudança que você fizer no seu interior para receber um de fora é um descaso com os de dentro. Qualquer um. Da mesma maneira que qualquer mudança que você fizer com os de dentro para sair é um descaso também com os de dentro. Não entendi essa, Rick. Então deixa eu te explicar. Roupa de sair. Falei disso ontem. Você está na sua casa com a camisa Vote Chapa 32 e para sair você vai lá e coloca coloca um top, vai lá, dá uma geral no cabelo, já coloca um salto, pega uma boa e vai. E dentro de casa você fica igual um. Você fica todo maltrapilho em casa. Seus filhos ficam em casa com as camisas relaxadas aqui, com chinelo de qualquer jeito. Aí quando sai, não, vai lá, veste uma bermuda, um tênis que nós vamos sair. Eu não entendi. Seu marido sem camisa, senta assim, é o caos, né? Senta com a perna pro alto, sem camisa, barrigão, toda à vontade. Não que eu gosto de ficar à vontade, não. Você é desleixado, é diferente de ficar à vontade. Eu também gosto de ficar à vontade, só que eu não vou ficar à vontade com desleixo. Isso aí não tem a ver com ficar à vontade. Isso aí tem a ver com desleixo. Aí quando esse cara sai, vai lá e coloca o tênis de 12 molas, eu tenho pavor, não gosto. Mas coloca o tênis de 12 molas, aí vai lá, coloca um jacaré de 1,5 m no peito, só não vai engolir porque, né, enfim. Mas vai lá, coloca que gosta, aí joga um relógio, não sei o quê, e sai. Tá, mas para os de fora, qual é o problema de ficar se arrumar para os de dentro? Por que que seu filho ainda em 2025 tem roupa de sair? É sério que vocês vão ficar nessas? Entendi. Nós aprendemos errado, viu? Primeiro, a gola relaxou da camisa, já joga fora, já joga fora. Nesse caso já pode até jogar fora. Não se acostume com isso não. Mas nós acostumamos aprendendo errado. Nós sempre arrumamos de fora. Você vê isso no Dia dos Pais, Dia dos Pais não, Dia das Crianças, Natal, etc. O pai, vestido uma roupa original, vai lá e compra uma camisa do camelô e dá pro filho. Ele diz que não tem dinheiro, que ganha pouco, etc. e compra uma camisa do camelô pro filho.
Mas para tirar a onda dele na rua, ele tá todo original. Eu não te entendi. A mãe compra qualquer coisa pro filho. Mas aí, para o amigo oculto das amigas, vai lá no Boticário, na Natura e compra uma parada que daria para comprar algo legal para os filhos, mas não. Para fazer graça para o povo de fora, vai comprar algo maneiro. Para o filho, comprou qualquer coisa lá na banca de não sei quem. Então, isso é passar de geração em geração, tem que parar na gente. Se o que você proporciona para os de fora é superior ao que você proporciona para os de dentro, você tem um casamento falido, uma casa caótica, filhos que não vão te valorizar. Você declara também, através das suas ações, que não valoriza os seus, e a bagunça da sua vida tem um porquê. É clichê. É a bagunça interna e o aparecer publicamente para fazer sala, para sair na foto. Entendi. Nem todo mundo está preparado para esse tipo de conversa, tá? Nem todo mundo está preparado. Alguns levam para o coração. Quando você fala de rompimento, como se fazer para romper com as pessoas? Falo com elas, cara, eu vou te dar um exemplo de Rick Chester. Eu sou aquela pessoa que prefere guardar o eu te avisei ou eu tentei te avisar. Então eu vou passar um grande período falando com muito embasamento, mesmo que ao falar eu crie um problema, porque às vezes falar é um problema. Mas eu costumo, conhecendo a mim mesmo, falar com as pessoas o seguinte: olha, valorizem a minha fala. Valorize o fato de eu ainda estar abordando na intenção de melhorar essa situação. Porque o prenúncio da minha partida se dá no meu silêncio. Então, quando você me vê silenciar-se a algo, é porque cada dia de silêncio é um passo que anuncia uma partida. É onde o falar já não adianta mais, ou já, não ou já foi dito que tudo que podia ser dito com relação a determinada situação. Então, o prenúncio da minha partida se dá no meu silêncio. Portanto, valorize enquanto eu estiver falando. Valorize. Aí eu estou te falando do Rick. Os meus rompimentos, eles dificilmente acontecem assim. Não. As pessoas, elas vão indo. Eu sou dessas pessoas. Todas as vezes que você é desrespeitado, desprezado, desconsiderado, todas as vezes que você tem que falar 1 milhão, aí você começa a parar de falar. Automaticamente você começa a romper. O rompimento, como se fosse isso aqui, ó. Esse aqui, ó. Vou pegar um papel aqui. Se o rompimento acontecer assim, ó, ele é muito cruel. Para você que está rompendo, que a outra pessoa não tem problema ser cruel com a outra pessoa que você está tentando romper, até porque você já não te consideram, então não tem crueldade pior do que ficar invalidando você o tempo todo. Então, mas para você, esse rompimento aqui é muito cruel, porque se você, por um determinado tempo, tentou melhorar algo, é porque aquilo tem um valor para você. Se não melhorou, aquela pessoa não tem problema de ser cruel com ela, não, mas com você tem. Então é melhor você não fazer isso. É melhor você fazer assim. Entendeu? Mas não deixe de praticar aquela parada que eu falo. Vai chegar um ponto na sua caminhada, na minha caminhada, que para ir para o próximo nível, obrigatoriamente alguns vão ter que ficar pelo caminho. Mas se te cabe um conselho, caso você consiga ter embasamento, conhecimento, etc, etc,
Caso consiga, não deixe preso o seu eu te avisei ou o seu eu tentei te avisar. Fale até que a sua fala já não faça mais sentido ou que não haja mais o que falar. E aí comece a partir via silêncio. Quem te perde sabe porque te perdeu. Simples assim. Pegou? Agora é lógico que eu desenvolvi muito para ter esse tipo de pensamento. Então eu não sei o quão você se desenvolveu, então eu não sei com qual facilidade você vai romper de alguém, mas com alguém. Mas eu já fico muito feliz em te ouvir falando de rompimento, porque o extraordinário ele se dá decisão, renúncia e obediência. Você tem que renunciar, e às vezes de pessoas, que é onde você está agora, em prol da sua decisão de ter uma vida extraordinária. Porque tem gente que não respeita o extraordinário, não quer o extraordinário, e aí tá tudo certo. Não tem problema nenhum nessas pessoas, mas tem problema de você insistir, entendeu? Aí tem problema em você. Aí é onde tem que ter o rompimento. Não, você não rompe com as pessoas por causa dos problemas delas, porque quando você escolhe o silêncio, é porque a fala já não faz mais sentido. Então, as pessoas não vão mudar e tá tudo certo. Mas se você não romper, tem problema em você por passar a aceitar aquilo como uma sentença. Então você vai se retirando. Então não tem problema, você não pode achar que o seu rompimento é porque é isso e aquilo da pessoa X e Y. Não. O seu rompimento se dá pelo seu objetivo consigo mesmo de pensar, querer coisas diferentes para você. Não rompa com as pessoas falando mal das pessoas, principalmente depois que você rompeu. É típico de gente pequena. O eu te amo e o eu te odeio, ele é tão distante que não cabe a uma mesma pessoa. Então é muito comum você ouvir pessoas que. Outro dia aconteceu comigo na nossa junina. Eu só não vou relatar aqui porque estou muito bem comigo mesmo. Mas eu nunca vi pessoas que colheram tanto sair falando tão mal depois de colher tanto, só porque uma hora ou outra você situou as pessoas. Então não faça isso. Porque senão fica feio para você. Falar tão bem de algo e depois tentar falar tão mal da mesma coisa que você falou tão bem. Então, tem um erro no que você estava falando na sua visão perante aquele bem ou uma mentira naquele que você está falando. Rompa com as pessoas por causa do seu objetivo e não porque elas fizeram isso ou aquilo. E quando a pessoa é de dentro de sua casa, Rick, não te apoia, não apoia muito eu empreender. Primeiro, Maria Cristina, tem que saber o porquê que a pessoa não apoia. Porque senão você vai para um nível de ser inquestionável. Então, de repente, como você é uma mulher, eu vou acreditar aqui que você tem um marido, e de repente o seu marido não apoia você empreendendo por causa de fatores óbvios e que tem uma determinada lógica. Tem essa situação. Olha, Maria, eu acho que você deveria primeiro se organizar, trabalhar um tempo na CLT, juntar um recurso, etc., para você começar esse negócio da maneira correta. Isso é o que ele te falou. Aí você entende, nossa, você também não me apoia em nada. Calma, calma. Então tem que ver se é isso ou se é. Ah, não, se não acredita, você também acredita nesse negócio de empreendedorismo. O negócio é CLT, o negócio é estabilidade. Aí sim ele não te apoia. E ainda assim tem que avaliar os porquês que ele acredita naquilo. Porque senão a gente vai acreditar que todo mundo tem que pensar igual a gente pensa. O mundo seria muito igual. Outro dia, na minha família, alguém falou assim: ah, eu não gosto muito de lá mais não, porque lá não fala de Cristo, né? Então, se o papo não for o papai, eu não consigo ficar perto. Fala, tá, peraí, deixa eu. Pera, vem cá, vem cá. Biblicamente não é ide e pregar o evangelho em todos os lugares? Pois é, então se você começar, porque é cristão, se você começar a andar só com cristão, você está falando sozinho. Se você é do candomblé e começa a andar só com pessoa do candomblé, você está falando sozinho. Se você é maçom e começa a andar só com maçom, você está falando sozinho. Se você é católico e anda só com católico, você está falando sozinho. Ou vocês se misturam, ou você está falando sozinho. Então seria muito chato andar só com quem fala o que a gente fala. Pensa o que a gente pensa, seria muito chato. Então tem que entender o porquê do outro. Tá, peraí, ok. Você não quer que eu empreenda. Agora vamos lá. Me explica por que
você não quer que eu me desenha para mim, vamos discutir isso aqui, só para ter um entendimento, tá? Vamos discutir. O porquê você acha que o que eu estou tentando empreender não vai dar certo? Aí deixa a outra pessoa falar. Se possível, deixa a outra pessoa falar primeiro, porque quem fala primeiro perde, viu? Mas dê a outra pessoa a oportunidade de tentar explicar o porquê que ela não te apoia empreendendo. Porque senão você vai se separar de alguém só porque esse alguém não te apoiou empreendendo. Pode ser que isso seja raso. Pode ser que isso seja raso. Então tem que estudar caso a caso.